Olá pessoal, eu sou o pastor Clauber Maia e hoje vamos tratar da última lição deste trimestre, que o título é O Deserto Vai Passar. E como já disse, é o encerramento do trimestre e nós estamos vendo os últimos capítulos do livro de Números e vamos ver que nesses capítulos vão ser tratadas as questões relacionadas àquelas 2,5 tribos que ficaram do lado oeste do Jordão, do lado oriental. Lembrando que quando Deus fez a divisão das terras, desde muito antes, quando eles ainda estavam a caminho, e Moisés deu a divisão das terras, essas tribos de Ruben e Gade e meia tribo de Manassés, elas ficaram com uma porção de terra do outro lado do Jordão, o que hoje é a Transjordânia. E os homens deveriam atravessar o Jordão para ajudar as demais tribos a conquistar a terra, ficando já as mulheres e as crianças e o gado no seu território. Vamos lembrar que o território que eles ocupam são aqueles que foram tomados já por Moisés, de Og, rei de Bazã, e os outros reis com quem Moisés lutou. E aí, essa divisão da terra já vai tratar também dessa questão da luta que as demais tribos vão ter para conquistar o lado leste do Jordão e ter a ajuda das tribos que ficaram do outro lado. Também nessa lição nós vamos ver a despedida de Moisés e ele vai despedir-se relatando o que foi a trajetória dele e como foi o que Deus levou a fazer ao longo de todos esses anos. É a despedida de um grande homem que realizou grandes coisas e que, como vimos na lição passada, deixa um sucessor para que possa continuar fazendo o trabalho que ele havia realizado. E também nessa lição nós vamos ver que Deus vai orientar sobre as terras e as cidades dos levitas e as cidades refúgio. Lembrando que a tribo de Levi, por ser tribo sacerdotal, ela não possui uma porção de terra definida como as demais tribos. Mas como eles precisavam criar os seus filhos e cultivar a terra e ter o gado, então dentro das tribos, do território das outras tribos, cidades deveriam ser separadas para os levitas. E também pensando nas questões de uma justiça social que pudesse promover a possibilidade de não haver injustiça em Israel, Deus vai ordenar que houvesse 3 cidades de cada lado do Jordão, separadas para ser chamadas cidades refúgio. Quando alguém matasse uma outra pessoa, mas foi um acidente, não foi premeditado, então para evitar que ele fosse alcançado pelos parentes e amigos que quisessem vingança, essa pessoa teria a cidade refúgio, aonde ele iria ser abrigado e então ouvido e o seu caso julgado e por aí vai. Por isso que novas leis sobre questões de justiça são repassadas para o povo. Leia com carinho os últimos capítulos, assista o vídeo, faça as suas anotações e o que nós vamos perceber ao final de termos estudado esse livro de Números é como Deus passou com o povo através do deserto, quantas lutas vieram, quantas provas, mas que o final da história é que o deserto ficou para trás e que agora a conquista da terra de Canaã é uma realidade. Na sua vida também é assim, na minha vida também. Desertos são momentos de aprendizado, de crescimento espiritual, de lutas, de provas, mas são momentos temporários. Desertos passam e do outro lado nós alcançamos a vitória e a bênção de Deus. Deus abençoe vocês. Até a próxima aula, se Deus nos permitir.